Olá, meu nome é Edilene Macedo Lobato Nakauchi. Sou farmacêutica da equipe técnica da Diretoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina. Na DIAF, desenvolvo minhas atividades com os medicamentos Palivizumab e Talidomida e na avaliação de processos de medicamentos do componente especializado, lúpus eritematoso sistêmico e esclerose sistêmica. Tenho especialização em administração em saúde e assistência farmacêutica. Minha experiência profissional é voltada para a área de farmácia hospitalar, planos de saúde, saúde pública e pesquisa clínica, na qual tenho uma experiência com estudos de fase 3, criação de células em laboratório para pesquisa de apoptose. Então, hoje, vamos conversar um pouco sobre talidomida, orientação sobre fluxos, orientação sobre protocolos, processos e fluxos para o uso controlado. A telinha não está indo para frente, na sequência, mas o objetivo principal dessa palestra é facilitar o acesso ao uso deste medicamento. E nesse contexto, vamos apresentar o fluxo de cadastro dos processos de pacientes, credenciamento de farmácias, protocolos do Ministério da Saúde, programação, aquisição, distribuição, dispensação, controle de estoque e descarte de talidomida, conforme boas práticas e normativas pertinentes, atendendo às premissas da assistência farmacêutica no estado de Santa Catarina. A talidomida, ela foi introduzida no mercado alemão em 1956, com efeitos sedativos, anti-inflamatórios, hipnóticos, sendo indicada principalmente para tratamento de enjoo matinal em gestantes, irritabilidade, ansiedade e insônia. Atualmente no Brasil está proibido para mulheres grávidas e em idade fértil. E vamos falar um pouquinho sobre o histórico da talidomida. Em 1956 foi introduzida no mercado alemão como medicamento antigripal. Neste mesmo ano surgiu um caso conhecido como criança sem orelhas. Em 1957, os estudos em roedores demonstravam pouca toxicidade e poucos efeitos colaterais. Na época não foi realizado nenhum teste de teratogenicidade. Em 1958, começou a ser comercializado no Brasil. Em 1959, houve relato do aumento de incidência de nascimento de crianças com um tipo peculiar de malformações congênitas. Em 1960, foi relatado o primeiro caso de malformação no Brasil. Em 1961, houve uma reunião de pediatras na Alemanha, onde foi apresentado 34 casos de crianças com deformidades nas extremidades e houve proibição e retirada desse medicamento do mercado pela Alemanha e Grã-Bretanha. Em 1962, no Brasil, foi feito o termo de inutilização deste medicamento, mas que só realmente na prática ocorreu a partir de 1965. Em 1965, houve a reintrodução da talidomida após um estudo feito pelo médico israelense, onde ele descobriu efeitos benéficos da talidomida para a hanseníase. Em 1971, a Organização Mundial da Saúde coordenou um ensaio clínico que comprovou os efeitos benéficos da talidomida para algumas patologias. Em 1974, o Ministério da Saúde inseriu a contraindicação da talidomida por seus efeitos teratogênicos comprovados. Em 1984, foi incorporado no Guia para o Controle de Hanseníase e criado normas técnicas. Em 2003, foi publicada a Lei número 10.651,
que estabeleceu o controle do uso da talidomida. Em 2011, vigente até hoje, a RDC, que dispõe sobre o controle da substância talidomida e dos medicamentos que a contenham. A talidomida é um derivado do ácido glutâmico com 2 anéis de amida e um único centro quiral. Na fórmula, há uma diferença na conformação espacial de átomos, resultando em diferentes propriedades biológicas. O isômero destrógeno era responsável pelas propriedades analgésicas e sedativas, enquanto que a talidomida levógera é teratogênica, com risco de má formação e ou mutações no feto. Aqui apresentamos os enantiômeros nas 2 versões. Aqui também uma caixinha da talidomida para quem ainda não conhece. E devido aos efeitos teratogênicos comprovados, como a focomelia, há uma série de alertas e medidas de controle, em especial na produção, prescrição e dispensação deste medicamento. A produção é realizada pela Fundação Ezequiel Dias, FUNED. A prescrição exige que a notificação da receita seja numerada e mais o termo de responsabilidade de esclarecimento na prescrição. A dispensação é somente na unidade dispensadora de talidomida, no caso uma UPDT. Então, é exclusivamente distribuída pelo SUS, sendo proibida a comercialização em farmácias e drogarias. A reintrodução para o tratamento de doenças graves e de prognóstico reservado está condicionado ao uso controlado, ressaltando a importância da utilização de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas com critérios de controle estabelecidos pelo Ministério da Saúde, justamente para evitar situações semelhantes a essas que estamos vendo. Indicações para a talidomida previstas na RDC 50 de 2015 podem ser observadas nessas CIDs. As doenças são hanseníase, DST-AIDS, doenças crônico-degenerativas como lúpus, doença enxerto contra hospedeiro, mieloma múltiplo, síndrome mielodisplásica, a exemplo da anemia refratária. E o mecanismo de ação é anti-angiogênico, anti-inflamatório e imunomodulador. Essas informações elas estão contempladas na bula e o agente imunomodulador possui um espectro de ação não completamente compreendido. Sua ação pode estar relacionada à supressão da produção do fator de necrose tumoral, TNF, efeitos nas interleucinas e no interferon, infrarregulação de algumas moléculas de adesão da superfície celular envolvidas na migração de leucócitos. Um estudo demonstrou que o aumento dos níveis de interleucina e decréscimo dos níveis de TNF in vitro são observados apenas com moléculas de talidomida intacta. Sabe-se que a talidomida inibe a quimiotaxia de neutrófilos. Então, em resumo, protocolos e diretrizes do Ministério da Saúde previstos para o tratamento com a talidomida para as doenças de mieloma múltiplo, anemias refratárias, lúpus, hanseníase e úlceras aftoides. Para a solicitação de indicações não previstas, somente a Anvisa faz essa autorização. A Anvisa dispõe de um manual da talidomida, orientação para o uso controlado, que pode ser encontrado nesses sítios eletrônicos apresentados. Temos também na Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina um site onde, na página principal, você vai acessar os profissionais de saúde, assistência farmacêutica, DIAF, componente estratégico da assistência farmacêutica, talidomida, protocolos clínicos, resumos e formulários médicos para a solicitação da talidomida. Nesse campo, nesse sítio eletrônico, podemos encontrar diversos resumos de protocolos após flegar nessas patologias. Então, diante dos resumos de protocolos que vão ter as informações necessárias para o cadastro, é necessário seguir o seguinte fluxo:
Solicitação para pacientes HIV/AIDS com úlceras aftoides idiopáticas. Os anexos obrigatórios são a notificação da receita de talidomida, o termo de responsabilidade e esclarecimento e documentos pessoais do paciente. É necessário escanear todos esses documentos e enviar em um único anexo para logística de medicamentos saúde sc.gov.br e talidomida DIAF saudesc.gov.br. A talidomida não deverá ser solicitada via Ciclom e não haverá estoque estratégico na UDM. Após a análise dos documentos, a DIAF libera a distribuição para a unidade credenciada do município. Para a solicitação das outras patologias, como lúpus, mieloma múltiplo, doença enxerto contra-hospedeiro e síndrome mielodisplásica, os anexos obrigatórios são a notificação da receita da talidomida, o termo de responsabilidade e esclarecimento, os exames conforme doença e documentos pessoais do paciente. Escanear também todos esses documentos e enviar para talidomidadiaf@saude.sc.gov.br. O paciente deverá dirigir-se a uma unidade do componente especializado da assistência farmacêutica do seu município de residência. A talidomida é um componente estratégico da assistência farmacêutica. O controle é realizado no Sismedex, sistema operacional do CEAF, e o envio do processo físico ou eletrônico também pode ser via SGPE. É obrigatório. O envio do processo por e-mail é para agilizar a avaliação. Das patologias apresentadas, cerca de 99% que chegam para avaliação da DIAF são de mieloma múltiplo. Então, o mieloma múltiplo, ele é 10% dos cânceres de sangue, ele representa. E estima-se que 7.600 novos casos surgem a cada ano no Brasil. Então, se a gente for avaliar, é em torno de 633 ao mês e 21 casos ao dia que surgem no Brasil. Aqui, o algoritmo de tratamento para o mieloma múltiplo, que há situações em que o candidato é sugestivo a transplante ou o candidato a não transplante. Candidato a transplante vai utilizar a talidomida, assim como o não candidato a transplante. Isso porque a talidomida também é considerado um tratamento de primeira linha para o mieloma múltiplo latente ou para o mieloma múltiplo sintomático, para a quimioterapia de primeira linha ou quimioterapia de manutenção. Aqui um exemplo de uma célula normal e uma célula com mieloma múltiplo. Ao lado, do lado direito, temos um resumo de protocolo para o mieloma múltiplo, onde conseguimos observar os critérios para a inclusão dos pacientes, os anexos obrigatórios para o cadastro dos processos, como é feita a administração, a prescrição máxima, monitoramento e demais informações. Já frisando os documentos obrigatórios para abertura do processo para o mieloma múltiplo, temos a notificação da receita da talidomida, o termo de responsabilidade e esclarecimento, cópias dos documentos pessoais, RG, CPF, Cartão Nacional do SUS, comprovante de residência, relato médico com a história clínica completa e declaração de exclusão diagnóstica de neuropatia periférica, e os exames obrigatórios, como cálcio sérico total ou calciônico, eletroforese de proteínas séricas ou urinárias, mielograma, exame histopatológico de biópsia de medula óssea ou tecido, e, se houver disponibilidade, a imunofixação de proteínas séricas ou urinárias e imunofenotipagem. Para
mulheres com idades inferiores a 55 anos, é exigido o beta-HCG. Para a solicitação de indicações de tratamentos não padronizados, o uso excepcional como última alternativa terapêutica e sendo indispensável para a utilização do medicamento, essa autorização prévia é da Anvisa. Existem duas situações. Existe a primeira solicitação e a segunda solicitação para esse tratamento. Na primeira solicitação, é exigido a notificação da receita, o termo de responsabilidade, o formulário de justificativa de uso e literatura que comprove a eficácia e segurança, ou seja, o estudo de medicina baseado em evidências. Documentos pessoais do paciente, escanear todos esses documentos e enviar para o talidomida de AF. O envio do processo é por e-mail e, após autorização da Anvisa, encaminhar o processo físico ou eletrônico via SGPE. Em paralelo, é importante fazer o cadastro no Sysmedex. E para a CID não padronizada, como é assim chamada, é necessário cadastrar o processo conforme rotina, gerar ocorrência e gravar. Após gravar este documento, no Sysmedex, vocês vão no campo de administração e chegam no protocolar solicitação administrativa. Após flegar, é realizado esse cadastro, você vai pesquisar o paciente, clicar em encaminhar no campo ali, no campo à direita, e vai confirmar os dados da solicitação e enviar para a DIAF. E aí a gente vai receber esse protocolo de solicitação. Para a segunda solicitação, ou seja, a renovação do processo de CID não padronizada, o prazo de tratamento deve ser conforme foi autorizado pela Anvisa. É necessário o relatório de evolução do caso e a notificação da receita com o termo de esclarecimento. E o fluxo é o mesmo processo. Você encaminha todos esses documentos para a talidomida de AF. O envio do processo é por e-mail e SGPE. A DIAF encaminha para a Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina, que encaminha em um programa próprio para a Anvisa. A Anvisa emite uma autorização com marca d'água e específica da Anvisa, nesse formato, esse é o modelo. E agora ressaltando o que a gente sempre falou aqui, né, há pouco tempo, de notificação de receita e termo de esclarecimento. A notificação da receita é um documento muito importante e ela é emitida em duas vias, uma para o paciente e uma para o PDT. Ela deve ser arquivada por 10 anos. Ela deve estar devidamente preenchida. A validade é 20 dias deste documento, ou seja, é uma notificação da receita por mês. E a quantidade de comprimidos não poderá ser superior à necessária para 30 dias de tratamento. Então, é importante ficar bem atento ao preenchimento deste documento. Deve vir no campo ali em cima o número da notificação da receita emitido pela Vigilância Sanitária. O médico está destacado ali em azul, o campo que o médico deve preencher, e os demais pode ser preenchido pelo farmacêutico. E a dispensação ela é exclusiva do profissional farmacêutico. O termo de responsabilidade de esclarecimento nós temos duas versões, a A e a B. A versão A é para mulheres acima de 55 anos, homens em qualquer idade, e são 3 vias. Uma fica no prontuário do paciente, uma na UPDT, que é arquivado por 10 anos, e a terceira que é do paciente. Ali destacando
em azul o campo que o médico preenche e o campo laranja que é preenchido pelo paciente e responsável. O anexo B é para mulheres menores de 55 anos de idade. São 3 vias também. Uma fica no prontuário, uma na UPDT e a terceira do paciente. Este documento precisa que seja apresentado o exame de beta-HCG e pelo menos 2 métodos que comprovem que essa paciente não está grávida. Temos aqui os 2 exemplos. E quando chega esse documento na DIAF para ser avaliado, a gente faz um checklist. Então a gente verifica: a notificação da receita possui numeração e está devidamente preenchida? O termo de responsabilidade e esclarecimento está preenchido e compatível com o sexo e a idade do paciente? Os exames obrigatórios são compatíveis com a patologia? O relatório médico possui diagnóstico da doença e declaração de ausência de neuropatia periférica? A unidade dispensadora é credenciada? Ela é uma UPDT? Consta na listagem da Vigilância Sanitária Estadual? Após esses passos, o que a gente observa? Que os principais motivos de devolução de processos para adequação são falta de alguns documentos obrigatórios, tais como RG, CPF, Cartão Nacional do SUS, que tem que ser aquele formato padrão, e comprovante de endereço. O relato médico muitas vezes não consta nesse processo. Os exames, como o mielograma, sempre às vezes falta algum exame obrigatório. Os exames como o mielograma, a biópsia de medula óssea, eletroforese de proteínas, cálcio, ureia, creatinina. Há também falta do preenchimento de alguns formulários, como a notificação da receita. Às vezes só alguns campos são preenchidos, não são todos os campos obrigatórios preenchidos. No termo de esclarecimento também. E é importante também frisar que quando tem o responsável, deve vir preenchido também os dados do responsável nestes documentos. Existem situações que os documentos enviados eles são ilegíveis, ou o documento que a gente envia para a Anvisa, às vezes, é um artigo científico incompleto ou incorreto para a patologia solicitada. Aqui a gente está apresentando um indicador que é bem interessante, porque o crescimento é previsto, né, mas a gente já está, nem fechamos o ano, já estamos com um quantitativo de novos casos bem superior aos anos anteriores. Então, em 2017 foi 176 novos casos, 2018 226, 2019 até agora, até o momento, 289. Temos 887 pacientes fazendo uso de talidomida. Agora vamos falar um pouquinho sobre o credenciamento da UPDT. As unidades públicas dispensadoras de talidomida e os prescritores devem ser credenciados e cadastrados pela autoridade sanitária competente. O credenciamento das UPDTs possui validade de 1 ano. Na inspeção sanitária da Vigilância Sanitária Municipal, Regional e ou estadual, deve ter pelo menos um farmacêutico na equipe, conforme o ofício circular número 6 de 2016. A Vigilância Sanitária Estadual é responsável por divulgar a lista das unidades credenciadas no estado de Santa Catarina. E essa listagem é emitida quinzenalmente. A cada 15 dias é publicado nesse site quais as unidades foram credenciadas ou se mantêm credenciadas. E o que é importante nisso também? Às vezes a unidade tem o seu credenciamento, mas não faz a renovação. E aí o que vai acontecer? O paciente vai ficar sem receber o medicamento, infelizmente.
proveniente de algumas situações que o paciente tinha que se deslocar do seu município para receber este medicamento, porque a unidade não era credenciada, nós fizemos um estudo, e nesse estudo a gente identificou que de 78 municípios, 52 eram credenciados e 26 não eram credenciados. Ou seja, 31 pacientes iriam se deslocar do seu município para ir até um outro município receber o medicamento. Muitas vezes pacientes acamados e, devido à patologia, eles têm dificuldade realmente de locomoção. Então, quando vocês verificarem que há a possibilidade de ter um paciente na sua unidade e você não é credenciado ainda, providencie junto à vigilância e sinalize a importância de o quanto antes ter esse credenciamento. Para a dispensação de talidomida, como já explicamos, é necessário a notificação da receita e o termo de responsabilidade de esclarecimento. Nesse documento, deve conter a quantidade de comprimidos e o número do lote. O número da notificação da receita é bem importante para um relatório que a gente emite para o Ministério da Saúde. Nome completo do farmacêutico, dispensador, uma vez que a gente já comentou que o farmacêutico é responsável por essa dispensação. Número de inscrição no CRF, assinatura, carimbo e data. Para fazer o lançamento da notificação da receita no Sismedex, é necessário dispensar com o registro do número da notificação da receita no campo Receita, que é o campinho que está na parte inferior da tela, grifado de vermelhinho aqui. Então, nesse campo, você vai encontrar um espaço onde você vai registrar o número da receita, a data da receita, o CRM do médico e demais informações. Esses dados, eles vão para um relatório e você pode consultar também no livro de registro, no fluxo de estoque, livro de registro número 2 no Sismedex. Todas essas informações da dispensação, elas vão para um relatório emitido pelo Sismedex, na verdade pelo Tibico Jasper, que é o relatório emitido, que a gente extrai as informações para o Cadastro Nacional de Usuários de Talidomida, onde tem a unidade federativa, o município, a regional, o nome da UPDT, o CNES, o nome do usuário, o número do cartão do SUS e demais informações. Então, todas as informações que constam no Sismedex vêm para esse relatório, que é obrigatório a emissão pela unidade dispensadora de talidomida. Então, a Hanseníase emite esse relatório anual. HIV/AIDS, a gente pede que seja semestral, assim como as demais patologias, para que anualmente a gente emita um relatório final com todos os dados necessários e completos. Então, geralmente, a gente encaminha para vocês complementarem algumas coisas que estiverem faltando, porque a gente tem que prestar conta todo ano desses dados. O fluxo de envio dos dados ao Ministério da Saúde é conforme nota técnica número 27 da Diretoria de Assistência Farmacêutica. A dispensação da talidomida acontece na UPDT credenciada. Os dados sobre a dispensação são repassados para os municípios e regionais de saúde. A assistência farmacêutica consolida os dados e envia para a Diretoria de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde. A Diretoria de Assistência Farmacêutica é responsável pela manutenção do Cadastro Nacional de Usuários de Talidomida. A programação ocorre anualmente pelo Ministério da Saúde, pela coordenação do programa de Hanseníase, Departamento de Assistência Farmacêutica, no Estado pela coordenação do programa de Hanseníase, no caso a DIV, e pela DIAF, para as outras patologias. Os critérios técnicos são o número de usuários de talidomida, conforme planilha de cadastro de usuários, por unidade dispensadora de talidomida credenciada no Estado. A devolução da talidomida deve ser feita conforme RDC 11 de 2011,
No artigo 54, quando por qualquer motivo for interrompido o uso do medicamento à base de talidomida, o prescritor e o dispensador devem orientar o paciente e ou o seu responsável para que o devolva à unidade pública dispensadora. O medicamento à base de talidomida devolvido não poderá, sob nenhuma hipótese, ser utilizado ou dispensado a outro paciente. O farmacêutico somente poderá receber uma devolução de medicamento à base de talidomida quando este tiver sido dispensado pela própria unidade pública dispensadora. O paciente que estiver impossibilitado de devolver o medicamento à unidade pública dispensadora onde o adquiriu deverá entregá-lo à autoridade sanitária competente mais próxima. O descarte da talidomida também é conforme a RDC 11 de 2011. No artigo 56, o descarte da substância e ou do medicamento à base de talidomida deverá ser realizado exclusivamente por incineração e após aprovação e emissão de termo de incineração pela autoridade sanitária competente. Existe uma nota técnica conjunta, número 12 de 2016, elaborada pela DIAF, DIV, Vigilância Sanitária e Almoxarifado, onde tem a logística e descarte de medicamento de talidomida no estado de Santa Catarina, onde a unidade de saúde ou município utiliza a talidomida vencida, onde a unidade de saúde do município, a talidomida vencida no estoque ou devolvida pelo paciente, deve ser encaminhada em 15 dias pela vigilância sanitária local, para a emissão do auto de intimação, encaminhamento para descarte por incineração. A regional de saúde, a talidomida vencida deverá ser apresentada pela vigilância sanitária local da própria regional para emissão do auto de intimação, devolução por data de validade expirada, identificar a qual programa o medicamento pertence, encaminhar os medicamentos vencidos com cópia dos autos de intimação ao almoxarifado. O almoxarifado encaminha para a vigilância sanitária para emissão do auto de intimação e encaminhamento para descarte por incineração. Então, aqui fizemos um fluxo de devolução e descarte, ou seja, talidomida devolvida pelo paciente vai para incineração. Não entra no estoque, não vai ser incorporada no estoque. Talidomida sobrando em estoque na UPDT, ela pode ter a validade vencida, efeito baixa e descarte para a incineração, ou se ela tiver validade vigente, deve ser feita baixa e devolução para o almoxarifado. Então, é bem importante que quando seja feita a baixa, vocês encaminhem o documento com termo de intimação para a DIAF poder fazer a movimentação no Sismedex também. Informações relevantes. O fornecimento, o comércio ou qualquer outra atividade com a substância talidomida ou medicamento que a contenha são proibidos, ou seja, não pode ser comercializada a talidomida. Os laboratórios oficiais fabricantes devem fornecer o medicamento talidomida exclusivamente aos programas expressamente qualificados pela autoridade federal competente e a estabelecimentos de ensino e pesquisa devidamente autorizados pela Anvisa. O descumprimento das disposições contidas na RDC 11 de 2011 constitui infração sanitária, nos termos da Lei 6.437, de 20 de agosto de 1977, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas na legislação sanitária vigente, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis. Esse medicamento é uma substância sujeita a controle especial, está contemplado na Portaria 34 de 344 de 1998. O anexo 1 contém as listas de substâncias sujeitas a controle especial. A talidomida pertence à lista C3 deste anexo. A RDC 36 de 2011 é a mais recente atualização da lista, disponíveis na Anvisa. Aqui, demais legislações e referenciais que foram utilizados
nesta apresentação. Cabe ressaltar que alguns slides a gente fez em parceria com a Div, a gente mantém essa parceria, a gente vai fazer uma web palestra também, novamente, a gente vai fazer uma videoconferência em dezembro, e já tivemos alguns fóruns também que apresentamos esses slides. Temos aqui a portaria, as portarias relacionadas, as resoluções, as leis, os decretos e os sítios eletrônicos utilizados. Então, queria mais uma vez agradecer a todos essa oportunidade e dizer que a gente está à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Por favor, se vocês tiverem dúvida, entrem em contato. Obrigada. Joinville pergunta, Edilene, quando se pede o beta-HCG, pode ser o teste rápido de gravidez? Não, infelizmente, teste rápido de gravidez não pode ser utilizado. Beta-HCG é o exame feito em laboratório com comprovação de um farmacêutico assinando a responsabilidade desse exame. Braço Norte também questiona. Quanto tempo é liberado pela DIAF? Medicamento, provavelmente. Bom, a logística, ela segue uma série de processos. Para a avaliação do processo, geralmente, quando é para mieloma múltiplo, a gente, em média, 2 dias a gente avalia um processo. Por isso, a gente pede que quando vocês cadastrarem no SGPE, que vocês sinalizem para a gente, porque a gente dá prioridade para essa avaliação do mieloma múltiplo. Demais patologias chegam a um tempo bem maior, então por isso é importante essa sinalização. Quando vem por e-mail, é bem mais rápido, então a gente consegue às vezes retornar essa informação, completar o que está faltando para que possa liberar esse processo, uma vez que quando chegar o processo físico já está tudo resolvido. Joinville pergunta sobre onde podemos consultar a lista de prescritores credenciados. Essas informações você pode consultar na Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária tem essas informações, inclusive ela que libera as notificações da Receita para cada médico prescritor. Então, mais uma vez, agradeço a todos a participação, essa oportunidade e, principalmente, esses momentos, eles são muito úteis para a gente, porque a partir do momento que a gente começa a apresentar as necessidades nossas, a gente sabe a dificuldade lá na ponta, tudo fica mais fácil quando se conhece os processos, os fluxos. Então, o beneficiado nessa história é o paciente. Então, a gente agradece e estamos à disposição para questionamentos e outras oportunidades. Obrigada.